Vamos ler a Bíblia, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de hoje e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Aqui é uma oração que nós chamamos de Pai Nosso, uma oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, quando estes dizem: Mestre, nos ensina a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. E Jesus fala nos versículos anteriores sobre a oração, o valor dela. E uma das coisas que o Senhor Jesus diz é que a nossa oração não deve se tornar um mantra de repetições, porque não é por muito falar que nós seremos ouvidos. E o Senhor Jesus deixa esse modelo, não para que a gente faça dele um mantra, mas que a gente ore usando as mesmas palavras, se assim quiser, mas na realidade eu entendo que Jesus estava nos dando um modelo, um caminho de oração. Quando a gente está diante do Senhor, vai orar, vai ter comunhão com Ele, a gente conduzir a nossa oração dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Então, a primeira coisa que o Senhor nos ensina é que nós devemos orar com intimidade, com segurança, com fé. Quando ele diz assim, diga, Pai nosso que estás no céu. Ele estava dizendo, ele é Deus, ele é todo-poderoso, mas ele é seu Pai. E não existe pai que o filho não tenha acesso. Pode ser a pessoa mais importante desta terra. Mas para o seu filho, as suas portas sempre estarão abertas. E Jesus aqui também no Sermão do Monte vai dizer, se nós humanos sabemos escolher o que é bom para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. E ele começa a nos conduzir como deve ser o nosso desejo. O que é que nós devemos pedir a Deus? E o primeiro pedido, ele diz, peça para que o nome do seu Pai seja santificado na sua vida. Hoje quase não tem, caiu em desuso. Mas antigamente, mas até hoje ainda, quando a gente diz, é apresentado a alguém, principalmente os mais velhos, ele sempre pergunta, você é filho de quem? De qual família você pertence na sua cidade? Por quê? Porque o nome do nosso pai, o nome da nossa família, ela vai já antecipadamente falar de quem nós somos. Não é? A nossa importância, a nossa educação. Então, o Senhor Jesus também diz isso, nos ensina. Ele diz assim, peça para que o nome do seu Pai, que é Deus, possa ser honrado na sua vida. Ele está dizendo, em outras palavras, que o seu viver seja um viver onde possa dizer, possa expressar que quem comanda a sua vida, a quem você pertence e que você tem um compromisso com ele. A Bíblia vai colocar que Jesus Cristo, que estava ensinando esta oração, ele abriu a porta, não é? Ele abriu o acesso livre. Hoje eu e você podemos ir diante do nosso Pai e chamá-lo de Pai. Glória a Deus. Por quê? Porque nós temos o compromisso de que o seu nome seja santificado na nossa vida. Jesus, ensinando aos seus discípulos, em uma outra ocasião, Jesus disse, olha, uma árvore má não pode produzir bom fruto. E uma árvore boa não pode produzir mau fruto. Não. Então, ele estava dizendo, quem comanda a sua alma, aquele que é o centro do seu viver, esse será exatamente os frutos que vocês darão. Se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. Você vai ser uma pessoa
que vai ser solidária, que vai amar o outro, que vai estender a mão sobre o outro. Não é assim? Por quê? Porque Jesus, ele nos ama. Então, quando o nome do Senhor é glorificado na minha vida, é pelo meu modo de vida. Depois ele nos ensina a fazer o segundo pedido, que é também concernente a um viver em Deus. Ele diz assim: peça para que o reino de Deus seja feito, seja vivido, desça sobre você, de forma que a vontade de Deus seja feita na sua vida como ela é feita nos céus. Ele está falando de reino, de domínio. Quem é que domina a minha vida? Então, quem domina a minha vida é o Espírito Santo, gerando em mim cada dia o fruto e o viver de Jesus. Ele diz assim: não haverá nenhuma dificuldade de vocês serem liderados pela minha palavra. Não haverá dificuldades vocês serem guiados pelo meu Espírito. Porque vocês estarão dispostos a não viver a sua vontade, mas a vontade de Deus. Porque nos céus, no universo criado, a vontade de Deus prevalece. Então, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, ensinou: peça para que a vontade de Deus reine na vida de vocês, seja amado, seja o que vocês querem. Seja feita a vontade de Deus na sua vida, como ela é feita nos céus. O terceiro pedido que ele nos ensina a fazer diante de Deus, nosso Pai, é que nós devemos pedir um pão nosso de cada dia. Esse pão aqui não simboliza somente o comer e o beber, porque nós humanos, as nossas necessidades vai muito além disso. Vai a necessidade de moradia, a necessidade de emprego, a necessidade de saúde, a necessidade de proteção, não é? Temos muitas outras. Aí ele diz assim: mas leve tudo isso para o seu pai, porque o seu pai vai abençoar você e vai conceder, vai realizar em você as suas necessidades. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, nas suas epístolas, ele também nos ensina a fazer isso. Ele diz assim: não viva uma vida ansiosa, uma vida preocupada, mas vá diante de Deus em oração e lance sobre ele todas as vossas necessidades, porque ele tem cuidado de vocês. O quarto pedido que o Senhor nos ensina nas nossas orações é que ele diz: peça perdão pelos seus pecados. Aí no versículo 12 ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui Jesus diz: peça perdão. E com a disposição que vocês têm de orar pedindo, confessando os seus pecados, os seus defeitos, vocês também têm a mesma disposição para perdoar o seu amigo, o seu irmão, o seu pai, sua mãe, a sua família. Porque da mesma forma que eu vou perdoar vocês, eu quero que também vocês, através de mim, tenham a capacidade de perdoar os outros. Porque Jesus estava nos ensinando que se eu não perdoo alguém, eu serei um prisioneiro desse alguém. Eu não terei uma vida livre. Eu não poderei ser abençoado porque eu carregarei um fardo, não é? De amargura, de ressentimento por aquela pessoa que me magoou. Aí Jesus disse assim: assim como você se sente livre, deve se sentir livre quando confessar o seu pecado diante de Deus e receber o perdão dele, ele faz uma pessoa livre. Da mesma forma, essa liberdade tem que continuar no seu dia a dia, na prática da sua vida. Porque não adianta eu lhe perdoar e você não perdoar o outro. Porque o meu perdão não trará para você uma verdadeira liberdade. Então, construa a sua liberdade de perdão baseado também, alicerçado também na disposição do seu coração em perdoar o outro. Amém? Outro pedido, o quinto pedido
que ele manda a gente fazer é que ele diz assim: peçam para que vocês não caiam em tentação. Peça para que o Pai lhe ajude. Aí no versículo 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está dizendo aqui, peça ao Pai para que na hora que vocês forem tentados, na hora que alguém lhe apresentar um caminho mais fácil, um caminho de desonestidade, um caminho de mentira, um caminho de morte, vocês estejam dispostos a ter coragem, né? Receber de Deus coragem para dizer não. Eu escolho a vida, eu escolho o bem, eu escolho amar, eu escolho me solidarizar com as pessoas sofredoras. Eu prefiro estender a mão, eu preciso muitas vezes tirar de mim para repartir com o outro. Eu escolho. Jesus diz, peça para que o Espírito de Deus possa lhe sustentar. O 6º pedido, ele diz, peça para que vocês sejam livres do mal. Existe o mal que vem de fora para dentro e existe o mal que vem de dentro para fora. O mal que vem de dentro para fora são aqueles sentimentos que a gente guarda que gera morte. Mas muitas vezes a gente está passeando, está se divertindo, está numa viagem, está em qualquer outro lugar, e até mesmo às vezes na sua casa, o mal lhe alcança, né? Uma pessoa má invade a sua casa e lhe causa prejuízo, não é? Lhe causa dores. Aí o Senhor Jesus peça também para que nesse momento o Senhor possa livrar. E ele termina esta oração, esse ensinamento sobre oração, esse modelo de oração, ele diz, e glorifique o seu Pai que estás no céu, porque a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Nada é seu, tudo é do Senhor, mas que ele que tem o controle, ele que é dono, ele que tem poder para perdoar pecado, que ele possa cada dia ser exaltado, não somente na sua boca, na sua fala, mas seja exaltado no seu viver. Então, que Deus em Cristo, que o reino de Deus, que a graça e a misericórdia de Deus abunde na sua vida e na minha vida, hoje e para todo sempre. Amém? Deus te abençoe.